o Pentateuco samaritano. Após a morte de Salomão, acontece uma cisão no reino de Israel. O reino se divide em duas partes. Parte do povo permanece ao lado da casa de Davi e constitui o reino do sul. O restante do povo, 10 tribos, seguem rebeladas contra a casa de Davi e constituem o reino do norte. O reino do norte estabelece como rei Jeroboão, e então eles passam a viver uma vida independente. Serão agora 2 reinos que não andarão em unidade, não andarão em comunhão, na verdade vão conflitar durante a maior parte da sua história. Temeroso de que o povo do norte, ao ir a Jerusalém adorar ao Senhor, renunciasse ao seu domínio, Jeroboão estabelece o culto dos bezerros de ouro. E ele estabelece então esses 2 bezerros de ouro em 2 cidades-chave para que o povo possa adorar a esses bezerros e dessa maneira não tenha necessidade de ir para Jerusalém. Esse é o começo da apostasia do Reino do Norte. O Reino do Norte vai caminhando cada dia para mais longe de Deus em uma vida de apostasia, até que, em virtude do seu pecado, da sua tremenda rebeldia, eles são conquistados pelo exército da Síria. A Assíria invade o Reino do Norte, conquista as suas cidades, até que em 722 a capital, Samaria, cai em poder dos assírios. Uma vez que a capital tenha sido conquistada e o reino devastado, os assírios procederam à sua estratégia de pós-guerra. E a estratégia deles era muito simples. Eles faziam migrações da população. Então eles tomam a população do Reino do Norte e levam grandes levas dessa população para outras nações. E então tomam populações de outras nações e trazem para o Reino do Norte. Dessa maneira, eles quebravam aquele vínculo que existia entre o povo e a sua terra, o povo e o seu país. Dessa maneira, eles não tinham grandes ameaças de rebeliões no período inicial desse processo. Isso fará com que surja um povo mestiço ali na região do Reino do Norte. Porque se em Judá o povo ainda obedecia a Deus e eram evitados os casamentos entre judeus e pessoas de outras nações, no Reino do Norte isso não acontecerá. Então virão pessoas de outras nações, ficarão alguns do povo de Israel ali habitando o Reino do Norte, haverá casamentos mistos e esses casamentos mistos darão origem a uma nova raça, os chamados samaritanos, e nós vamos vê-los já presentes, atuantes lá nos dias de Jesus, quando nós inclusive perceberemos a animosidade, o ódio que existia entre judeus e samaritanos. Em algum momento dessa história, os samaritanos criaram uma nova espécie de religião. Era o judaísmo samaritano. Não era mais um judaísmo que se atinha a todos aqueles preceitos mencionados no Velho Testamento, no Pentateuco. Não, seria uma nova religião que teria como base sim o Pentateuco, com algumas alterações, com algumas pequenas alterações que numericamente são consideráveis, mas na questão teológica não são tão grandes assim. Essas mudanças, elas eram feitas para que se valorizasse o ambiente samaritano em detrimento do ambiente de Judá. Dessa maneira, por exemplo, o grande local de adoração para eles não era Jerusalém. Era o templo que fora feito no Monte Gerizim, como a própria mulher samaritana vai falar com Jesus ao dizer que os pais diziam que era em Jerusalém, mas nós dizemos que aqui nesse monte. Por quê? Porque o Pentateuco samaritano trazia essa variante nas suas páginas. Apesar disso, o Pentateuco samaritano, ele é um documento muito fiel ao original. Ele tem essas pequenas
divergências, variantes que são compreensíveis à luz da história. Porém, ele é um texto que é anterior, inclusive ao texto massorético, um texto que remonta lá ao VI século antes de Cristo e que é um texto fiel e que por isso foi também usado como base na procura do texto original para as traduções da Escritura que nós hoje temos em nossas mãos. A Septuaginta, ela é uma tradução do Velho Testamento do hebraico aramaico para o grego. Ela foi preparada ali na cidade de Alexandria, provavelmente. Diz a lenda que por 70 rabinos judeus, esses 70 eruditos, eles se reuniram, receberam o encargo de fazerem uma tradução do hebraico para o grego. Alguns dizem, inclusive, que eles não trabalharam juntos, mas trabalharam separados e que no final o trabalho deles tinha uma grande harmonia, mas o fato é que eles trabalharam dessa maneira. O hebraico já era para judeus que viviam fora de Jerusalém uma língua difícil de ser entendida, mas o grego era uma língua muito mais fácil, porque era a língua que eles falavam no seu ambiente comum, no dia a dia. Então, esses tradutores fizeram essa tradução do hebraico para o grego e ela acabou ganhando o nome, tornou-se conhecida por essa expressão 70 ou Septuaginta, em virtude do trabalho desses eruditos que a prepararam. Na Septuaginta, nós vamos encontrar algumas diferenças em relação ao nosso texto protestante, porque na Septuaginta nós vamos, por exemplo, encontrar 15 textos apócrifos, são 9 livros: Judite, Tobias, Baruque, Siraque ou Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Esdras e 4 Esdras. E nós vamos também encontrar 6 textos que foram acrescentados ao texto bíblico. Nós vamos encontrar o livro de Esther, capítulo 10, verso 4 até o 16, 24. Nós vamos encontrar a oração de Azarias, que aparece ali em Daniel, capítulo 3, de 24 a 50. Nós vamos encontrar o Cântico dos 3 Jovens, que aparece em Daniel, capítulo 3, de 51 a 90. Nós vamos encontrar a história de Susana, Daniel, capítulo 13. Nós vamos encontrar Bel e o dragão, que é mencionado em Daniel, capítulo 14. E também vamos encontrar a oração de Manassés, que é um texto que fala da maneira como Manassés orou naquele momento em que ele se arrepende e se volta para o Senhor, se volta para Deus, e Deus então o abençoa mesmo, o abençoa depois do seu aprisionamento. Essa tradução, ela foi muito usada pela igreja primitiva. Talvez seja essa a razão de que nós algumas vezes lemos citações do Velho Testamento no Novo Testamento que não correspondem exatamente àquilo que nós temos em nossa tradução. Porque talvez, é uma possibilidade, os autores do Novo Testamento, ao citarem aquele texto, faziam talvez uma menção à Septuaginta e não ao texto massorético, ao texto como ele era vertido em hebraico. Uma outra possibilidade é que eles fizessem isso por fazerem uma leitura, uma citação mais livre, falando de coração a palavra de Deus. Mas o fato é que ela era muito famosa. E nas nossas Bíblias atuais, nós seguimos a mesma ordem dos livros do Antigo Testamento, conforme aparece na Septuaginta, só que nós, protestantes, rejeitamos os apócrifos, porque consideramos que esses livros apócrifos não eram livros inspirados por Deus, não eram livros que fossem dados por Deus para a igreja, para que eles fossem usados para a edificação do povo de Deus.